Olá, querido, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 4. Falamos sobre a parte número 1 semana passada. Hoje a gente vai falar sobre a parte 2, completando esse trecho do verso 1 a 10. O trecho que a gente está analisando hoje é o texto da inimizade com Deus e depois o quebrantamento, a busca por Deus para ser de fato um cristão verdadeiro que agrada ao Senhor Jesus da forma que o Senhor Jesus espera. Interessante que a gente falou no estudo passado sobre o pecado e a influência do pecado e como o pecado nos atrapalha de ter comunhão com Deus e de ser de fato cristãos verdadeiros ao mundo. E é sobre esse tema que Tiago está tratando no capítulo 4 especificamente. Tiago, no capítulo 3, já tinha falado sobre buscar uma sabedoria do alto, a não ter partidarismo, facções nos outros capítulos anteriores, a buscar uma religião verdadeira. Tiago agora trata do problema do pecado, do problema que nos aflige, nos afeta como seres humanos e torna a nossa vida muito distante do propósito, dos ideais de Deus para conosco, para com a nossa história e principalmente com o nosso serviço dentro das comunidades cristãs, dentro da igreja. O trecho que a gente está analisando fala sobre justamente essa inimizade. O texto mesmo diz, olha, vocês pedem, nada recebem porque vocês estão tão distantes de Deus. Vocês não sabem que a inimizade com o mundo é inimizade contra Deus, né? O termo filia tu cosmou, né, de cosmos, de mundo, filia, ou seja, essa amizade, essa proximidade com o mundo, esse desejo de querer o mundo. Vocês não sabem que é uma ectratulteu, ou seja, esse termo grego ectra, que também gera outro termo chamado ectros, que é algo detestável, aquele que detesta, aquele que odeia, ou algo odioso. Esse termo ectra, que é inimizade, tem esse símbolo, é inimizade contra Deus, é algo que vai completamente contra aquilo que Deus requer, aquilo que Deus gosta, aquilo que se aproxima de Deus. Ectra e etros, mesma raiz, tem esse significado de algo odioso, detestável, sabe? Então a gente precisa entender que essa prática de querer amizade com o mundo é algo que Deus detesta, sabe? É algo que Deus não gosta de forma alguma, porque a gente alimenta a nossa natureza caída e atrapalha muito, obviamente, a nossa comunhão com Deus. A partir dessa reflexão que nós fizemos no estudo 1, parte 1, e hoje, parte 2, a gente está falando sobre buscar a Deus, entendendo que somos pecadores, entendendo que alimentando a nossa carnalidade mais distante estamos de Deus, Tiago dá alguns mandamentos falando a respeito de comportamento cristão, do que a gente precisa para ser de fato um servo fiel e trilhar de fato um caminho que Deus espera, como pessoas que de fato manifestam uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Tiago dá vários pequenas ordens, pequenos mandamentos para a gente colocar em prática na nossa vida cristã. Era para a comunidade da época e obviamente é para nós também, tá bom? O texto diz que Deus coloca um espírito em nós e esse espírito às vezes tem ciúmes. Ponto número 1, só um parênteses, é importante a gente entender que quando o autor bíblico escreve, às vezes ele se utiliza de terminologias que são características da espécie humana, uma delas é o ciúme. Deus não tem ciúmes. Ciúmes é uma coisa muito carnal, não é? Mas é uma tradução, essa palavra ciúmes é só uma tradução para você entender como Deus é zeloso por nós e tem o desejo de que nós estejamos próximos, confiados nele, vivendo por meio dele. Só para você entender por que essa palavra ciúme está sendo citada em Tiago capítulo 4, tá bom? Deus tem ciúme? Não, porque ciúme é um resultado de carnalidade. Ciúme ali não é um resultado da carnalidade de Deus, de um pecado, né? Mas é um sinônimo de zelo, tá bom? O autor colocou ciúme porque foi a palavra que ele utilizou para designar justamente esse amor e esse desejo de Deus de proximidade. E por meio desse desejo de proximidade, Deus, por meio de Tiago, deu à igreja e dá a nós algumas orientações importantes. A primeira, sujeitai-vos a Deus, é uma das primeiras frases que o texto lá apresenta logo depois do capítulo 4, né? A partir ali do capítulo 4 vai citando ali várias passagens falando a respeito desses mandamentos. O primeiro é sujeitar. Sujeitar vem muito na ideia de sujeição, ou seja, de você
entender que os mandamentos de Deus, as ordens de Deus, os valores de Deus, a voz de Deus, são princípios que você precisa ouvir e seguir. Você precisa ser submisso, você precisa seguir a essa voz. Senão você vai continuar sendo um pecador que alimenta a sua própria vontade, alimenta os desejos da sua própria carnalidade. Primeiro você tem que se sujeitar a Deus, entender que a vontade de Deus é a melhor e colocá-la em prática na sua vida. Mesmo que ela seja difícil, mesmo que ela seja às vezes complexa, mesmo que às vezes você precise tomá-la a sua vida, como você toma às vezes um chá de boldo, né? Ou aquela Novalgina líquida, ou aquele Buscopan líquido, que é uma delícia, né? Mesmo assim, mas são remédios que para você ficar bom você precisa tomar. Então a palavra de Deus, ela não é só doce, gostosa. Tem muito pregador que só prega a parte boa da palavra de Deus. Deus é amor, a graça nos perdoa, né? Nós somos amados por Deus, os queridões de Deus. É verdade, isso é tudo verdade. Só que a Bíblia não tem só esse tipo de mensagem. A Bíblia também tem abandonar o mal, parar de mentir, parar de ser, não é, sem vergonha, não é, corrigir os seus olhos, limpar suas mãos, que tem também, como a gente vai falar aqui, tem um monte de mandamento que às vezes não é gostoso não. O próprio Jesus diz, eu dou para vocês outro mandamento, ame os vossos inimigos e ore por aquele que vos persegue. Então esse mandamento, por exemplo, de Cristo é um mandamento pesado, não tem facilidade na vida cristã. Aliás, a vida cristã não é fácil. Para o servo de Deus que quer viver de forma correta e honesta diante de Deus, ele encontra muitas dificuldades e em muitos momentos a gente só não peca porque a gente lembra de Deus, lembra da nossa fé e a gente repousa a nossa paciência, o nosso coração nele, para a gente não falhar. Respira fundo e não se descontrola, porque a vida cristã, a vida de um servo de Deus que quer de fato agradar a Deus não é tão simples assim não, tá bom? Então você precisa se sujeitar à vontade de Deus. Segundo ponto, você precisa resistir ao diabo. Outro parênteses aí. Nossa, tem tanta gente pegando esse texto, fazendo uma confusão. Lê o texto fora de contexto e aí tira todas as exegegues, né, possíveis de um texto que está sendo simples para nós de forma clara. O que é resistir ao diabo? A gente está falando de mandamentos para a vida cristã, para ter comunhão com Deus. O que é então resistir ao diabo? Está no meio de todos esses mandamentos. É não ceder às tentações. É só isso, tá bom? Tem gente que acha que resistir ao diabo é passar por um período de 15 dias de jejum, porque é isso que Tiago quis dizer. Não, Tiago não disse isso não, querido. Tiago disse que a gente resiste ao diabo quando a gente resiste às tentações que ele nos oferece. Tem gente que acha que a gente vai resistir ao diabo, bota uma luva de boxe e sai na mão com ele. Quem cair primeiro ganha. Meu querido, já expliquei isso na minha igreja e explico para você na internet. Se a luta fosse franca, você ser humano e o diabo um anjo, caído, limitado pelo poder de Deus, mas um anjo, você nem em pé ficaria. Você entende? Então, a questão não é uma luta, um confronto, tá bom? Não que significa que você vai dar bolacha na cara do demônio, não tem nada a ver com isso. O que o texto está dizendo é você resista às tentações. Não ceda aos caprichos da sua carne e aos prazeres que o mundo está lhe oferecendo, porque vão chegar à sua porta, muitos prazeres. E a gente tem que resistir para a gente estar mais próximo de Deus e não mais distantes dele. É isso que é resistir ao diabo. Entende? Depois o texto fala, acheguem-se a Deus, ou seja, tenham proximidade, busquem ser próximos de Deus, sabe? Acheguem-se, sabe? Quando a gente se achega, ou seja, quando a gente entra na sala do médico, a gente é tratado. Quando a gente vai ao encontro de um advogado, a gente é instruído com relação à lei. Quando a gente vai ao encontro de Deus, a gente recebe ajuda para tratar o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida. É preciso ir de encontro a Deus, ao encontro de Deus, ou seja, como for, mas que você vá ao encontro de Deus. Não dá para buscar uma vida melhor, mais satisfatória e mais leve para a sua existência se você não busca o Senhor. Por isso que eu sempre digo na igreja, não entendo às vezes os irmãos que passam dificuldade e no momento de maior aperto, de maior dificuldade, de maior pressão, de maior sufoco espiritual ou fisicamente, na sua vida, na sua alma, eles não vão na igreja, eles não buscam os irmãos, eles não pedem ninguém para orar, eles se afastam do corpo. Olha, é uma decisão
de uma pessoa sábia em Deus, para não dizer o contrário. Porque quanto mais necessitado nós estamos de Deus, mais nós temos que buscá-lo. O texto está falando, vocês são pecadores, partidários, pedem tudo errado, vivem sendo seduzidos pelo inimigo, são inimigos de Deus por causa disso. Para corrigir, vocês precisam buscar a Deus, ir de encontro a Ele, em oração, em leitura da palavra, em comunhão com a igreja. Se você deixa essas coisas, você fatalmente vai perder para as investidas do inimigo. Depois, purifique as mãos e limpe o coração. Que é o quê? Limpe as suas ações e os seus pensamentos. Purificar as mãos tem aquela ação de lavar as mãos. Os judeus lavavam a mão como um ato de purificação. Por isso que eles brigam até com Jesus uma vez, que Jesus estava comendo sem lavar as mãos, sem purificar as suas mãos. A questão toda é, lavar as mãos é esse símbolo. Purifique aquilo que você está fazendo. Deixe de fazer o que é errado. Sabe? Precisa de decisão, parar de fazer o mal. Precisa parar de fazer o que está errado. Não adianta você fazer o que é errado e falar, poxa Deus, me arrependo, desculpa aí. Isso só é remorso. Conversão é você deixar de caminhar pelo caminho que você estava e caminhar numa nova rota. É convergir, é mudar o caminho, mudar o rumo. Por isso Jesus muitas vezes falou no Novo Testamento, vai e não peques mais. Você está perdoado, está salvo, perfeito, mas vai e não peques mais. Sabe? Mude a sua vida, transforme-se. E é necessário que você então limpe as suas mãos e purifique o seu coração. Vai tirando da sua vida esses maus pensamentos, essas coisas que não agradam a Deus, esses valores distorcidos, vai tirando para você ir alimentando a sua vida de coisas boas. Depois ele fala, afligi-vos, lamentai-vos, chorai, transforme o riso em choro e a alegria em pranto. Por quê? Qual é o significado disso no livro de Tiago? Ir ao encontro de Deus e não reconhecer que você é um pecador, que você tem problemas, que a pior dificuldade da sua vida é você mesmo com as suas carnalidades, você nunca vai ser um servo de Deus verdadeiro. Muita gente questiona por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Muita gente diz, mas pastor, poxa, Davi foi um cara que pecou. A Bíblia diz do pecado de Davi, os problemas que Davi teve, o prejuízo da espada de Urias, do qual a história de Davi conta que Davi acabou assassinando, e toda a espada de Urias dentro da casa de Davi, todos os prejuízos, Absalão querendo matá-lo para usurpar o trono de seu pai. E mesmo assim Deus falou que Davi era um homem segundo o seu coração. Como é que pode? Sabe como é que pode? Pode, porque Davi era um homem que, quando ele conversava com Deus, ele falava com Deus, Deus, pequei. Eu me abomino. Eu me arrependo. Eu peço que o Senhor não olhe para mim, como muitos salmos de Davi, não peço para mim que o Senhor olhe para mim com ar de justiça, mas de misericórdia. Peço que o Senhor me perdoe, me ajude, ouça-me na minha aflição. Entende? Isso é tudo salmo de Davi. Pega os salmos de Davi e lê, 51, 22, você vai ver Davi falando sobre isso. O meu pecado, Deus, ele me afasta de ti, ele me traz sofrimento. Me ajuda. É justamente isso que Tiago está falando, sabe? É você chorar reconhecendo que você é um pecador e que você precisa da ajuda de Deus. Deus é um Deus que se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. O que é esse humilde? Humilde pobreza, humilde tadinho, pequenininho diante da sociedade. Não é essa humildade não, meu querido. É a humildade de você reconhecer que diante de Deus você não é nada. É a humildade de reconhecer que você é um pecador. É a humildade de reconhecer que diante de um mestre, como Cristo, você não passa de um servo que precisa de ajuda, de restauração e do auxílio dele para caminhar. Isso é humildade segundo o reino de Deus. Isso é humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos é se quebrantar, é se colocar diante de Deus e chorar, pedir ajuda, pedir auxílio, pedir socorro e reconhecer que Ele é o seu Deus e que sem Ele você não é nada. Isso é humilhação diante de Deus. E é isso que Deus espera na nossa adoração. A adoração que Deus ouve é a adoração de um servo de Deus que reconhece primeiro o seu pecado. Se você não reconhece pecado, você não é adorador. Porque diante de um Deus tão santo, você não reconhecer que você depende de Deus, exclusivamente de Deus, e sem Ele nós não somos nada, é impossível você ser um adorador.
Impossível. Impossível você conseguir fazer a vontade de Deus, impossível. Então, a gente percebe que é essa a proposta, entende? Que Deus dá para nós para que a gente tenha uma vida de um servo de Deus verdadeiro diante de Deus. Não um amigo do mundo, mas um amigo de Deus. E para ser amigo de Deus, a gente tem que quebrar essas carnalidades. E a carnalidade está muito forte dentro de nós. Eu até anotei ali. Você já viu como que algumas discussões dentro de igreja são totalmente carnais? Presta atenção, as discussões que a gente tem sobre igreja ou dentro da igreja. Pastor, eu tenho ou não que dar dinheiro para a igreja? Entende como isso é carnal? Totalmente carnal. Eu não vejo ninguém discutindo assim, pastor, eu tenho ou não tenho? Que todo mês dá 50 cestas básicas para 50 famílias que precisam. Não existe essa discussão na igreja. Não existe. Pastor, eu tenho ou não que gastar pelo menos aí uns três momentos por dia para interceder pelos irmãos da igreja? Não tem essa discussão na igreja. Ninguém nem levanta esse tema, mas levanta o tema da mesquinharia, se eu tenho ou não que contribuir com a igreja, com relação a dízimos e ofertas. Eu tenho ou não que contribuir? Eu devo ou não fazer isso? É obrigatório ou não? Sabe? A pessoa que pergunta isso, ela é escrava do dinheiro. Deus é o seu dinheiro. Porque a pessoa não está preocupada com o servir, não está preocupada em entender, não está preocupada em compreender. Ela está pensando só no material, só no carnal. Sabe? É aquela pessoa que fala assim, poxa, se eu der X valor para a igreja, eu não vou poder usar X valor para fazer um churrasco. Uma pessoa dessa não entendeu nada da fé. Exemplo, pastor, eu posso ou não posso tomar uma cachaçinha no domingo? Gente, se isso for para a glória de Deus, não é? Toda vez que você bebe, você converte 4 pessoas. Eu nunca vi ninguém sendo convertido pelo álcool. Nunca. Nunca. Pelo contrário, as histórias bíblicas mesmo mostram prejuízos à vida dos seres humanos quando eles usaram o álcool. E tem gente querendo defender isso na igreja. Eu não vou entrar no mérito, eu sou totalmente contra. Acho que a bebida alcoólica é a porta aberta para o diabo destruir sua casa e sua igreja. Mas se você acha que é o contrário, vá na fé. E o futuro a gente tira as conclusões. Porque eu tenho atendido e visto muitas pessoas passando sérias dificuldades familiares justamente por causa do alcoolismo. Mas por que a pessoa discute isso na igreja? Carnalidade. Ela quer beber, ela quer atender o desejo da sua própria carnalidade de tomar uma cachaçinha. Entende? E quer que ninguém fique falando que ela quer pecado. E nessa conjuntura e nessa questão, aí entra todas as outras questões. Você pode ou não pode fumar, se pode ou não pode ter uma opção sexual diferente da heterossexualidade, e por aí vai. As pessoas só discutem as questões carnais. Você nunca vai ver a igreja discutindo questões fundamentais sobre evangelismo, sobre como o texto de Tiago, como quebrar a sua vida carnal e ser mais parecido com Jesus e ter uma vida mais próxima de Deus. Há essas discussões. Essas discussões, elas não atendem a expectativa de muitas pessoas, porque ser próximo de Deus e não alimentar a carnalidade, infelizmente, não é a vontade de muita gente. Por isso que a porta do céu é estreita, infelizmente. E muita gente acha que vai chegar lá, vai bater na porta, falar, deixa eu entrar, sempre fui da igreja. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Triste, né? Mas infelizmente, são pessoas que preferiram seguir o curso desse mundo, serem amigos do mundo, inimigos de Deus. Não resistiram ao diabo, preferiram alimentar suas vidas com todos os manjares, prazeres e todas as indicações que o diabo trouxe à sua vida. Aí fica difícil ser servo de Deus. Eu desejo para você que você viva mais próximo de Jesus, entendendo que o pecado é algo que te limita como servo de Deus e que você precisa transformar a sua mente e o seu coração. Se não for assim, nós não somos servos de Deus de verdade. Deus abençoe sua vida, Deus continue te fortalecendo, fazendo com que você abandone os males do seu coração e da sua mente, fazendo com que você abandone essa raiz má que corrompe suas ações e que você se aproxime de Deus, aprenda dele, se sujeite a ele, para que você entenda um Jesus Cristo maravilhoso que vai transformar a sua vida e vai fazer de você um servo melhor a cada dia. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.